Opa, saudações musicais, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MT. E hoje, depois de várias tentativas, como vocês podem notar, nós temos um convidado de honra para mim, uma pessoa que me ajudou bastante na minha formação, me ajuda até hoje, o professor Antônio Augusto. Muito obrigado por abrir esse livro, conhecer um pouco mais da tua história, mostrar para as pessoas que estão aí do outro lado, acompanhando, que querem crescer, que querem saber como foi que tu chegaste até onde tu chegou hoje. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito legal. Adorei a ideia de estar aqui. Que bom. Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta, professor, direto. Como foi que tu começaste? Foi por intermédio de uma pessoa que não era da família, ou então foi por influência familiar? Foi com a trompa, ou então foi um outro instrumento? Como foi o início da tua carreira musical? Na verdade, o início da minha carreira está envolvido diretamente com a minha prática religiosa, com a prática religiosa da minha família, né, na Igreja Católica, na Santíssima Trindade, onde nós fazíamos parte de um grupo de jovens, de movimento de jovens de igreja, e ali eu comecei a ver as pessoas tocando violão e aquela coisa de tocar na missa jovem, e acabei aprendendo a tocar violão, e logo estava tocando na igreja também, junto, né? Tocava a missa das crianças, tocava a missa lá dos jovens, e fui me envolvendo com essa prática. E a minha ideia era continuar tendo aulas de violão como professor popular, alguma coisa que suprisse aquela necessidade que eu tinha. Mas aí o meu irmão mais velho, que era uma pessoa bastante adiante do tempo dele, das coisas, me aconselhou que eu procurasse uma escola de música, né? E, inclusive, se ofereceu para me, vamos dizer, abrir essas portas e me guiar até lá, né, desde que eu fosse para uma escola de música, realmente ter uma formação mais, vamos dizer, mais geral, mais sólida. E eu fui para o SAM, né, naquela época ainda com o saudoso Altino Pimenta, né, que era um dínamo mesmo da música e uma pessoa inesquecível, né, um mestre assim, incrível, né? Aquele cara dava gás, dava luta, dava tudo, né, para os alunos dele. Era uma coisa assim, um personagem emocionante e inesquecível. E o Altino naquela época, a coordenação do SAM, né, a prática pedagógica, como todo mundo ia para o SAM para estudar ou violão ou piano, né, eles tinham indicavam que o primeiro semestre cada aluno escolhesse pelo menos um instrumento de cordas e um instrumento de sopros, né, dos instrumentos que formavam a orquestra. E assim que foi que eu peguei viola e peguei trompa. Graças a Deus eu tive só 2 aulas de viola e logo decidi que a trompa que era o instrumento que eu gostaria de seguir. Professor, esse momento da tua prática dentro da igreja musical, tu tinha quantos anos? Ixi, não, isso foi muito tempo atrás, espera aí. Por volta, eu deveria ter uns 11 anos, 12 anos, foi quando eu comecei a estudar música, mais ou menos. Legal. 11 anos, por aí. E quantos anos tu tinha quando entraste na escola? Aí foi logo em seguida, acho que no máximo, acho que eu tinha 11 para 12 anos quando eu entrei na escola também, no SAM. E logo comecei a estudar trompa. E aqui na escola, aqui a gente está na escola de música, tinha professor de trompa nessa época? Olha, nessa época tinha um senhor que na verdade era trompetista, né? O saudoso professor Valdemar Teixeira, né? Que foi o responsável por me dar os primeiros passos, né? Me dizer do funcionamento do instrumento, né? E das particularidades e tudo. E também, naquela época, o Bona era vamos dizer, o aluno mais adiantado, o Marcos Bona, né? Olha só. Que já estava quase saindo, já estava indo para Brasília estudar na universidade. Mas também foi uma pessoa que eu assistia muito tocando, via muito ele tocando,
né? Lembro até hoje ele tocando o solo do Pompas e Circunstâncias, do Elgar, que ele tocava enquanto estava estudando. Isso foi uma imagem que me marcou muito, sem dúvida. Olha só. Né? E aquele som, ele tinha tem ainda, lógico, um som belíssimo, né? E isso realmente ficou na minha memória. Bom, para quem não sabe, o professor Antônio Augusto é paraense. Muita gente, poxa, mesmo? Sim, paraense. E, professor, em que momento decidiu se tornar profissional? Que tu pensaste, poxa, eu vou viver disso, eu quero investir nisso, eu quero ser trompista, eu quero tocar em orquestra, eu quero investir na minha carreira? Olha, sinceramente, não houve. Foi uma coisa assim... Natural. Um encontro tão transformador. Sim. Mesmo, né? A partir do momento em que eu comecei a estudar trompa, eu não simplesmente era como se eu não conseguisse ver a minha vida de outra maneira. Assim, entendeu? Não existia essa possibilidade de pensar em outra profissão ou de... Nunca existiu. É engraçado. Eu pensando hoje é como se sempre essa certeza e essa vontade, sim, sempre estivesse tido presente. Não houve um momento em que eu disse, não, a partir de hoje eu decidi que farei, né, disso a minha vida. Foi naturalmente. Poxa, que legal, bacana. Professor, vamos falar um pouco da tua formação profissional? Eu sei que a tua graduação fizeste como professor em Brasília. Conta pra gente esse teu momento. Tu saíste de Belém, né, enveredaste por outros caminhos, Brasília, outras pessoas. Como foi naquele momento? Imagino que deve ter sido difícil. Todo o contexto era bem particular naquela época, né? Tudo era muito complicado, né? O deslocamento era sempre um deslocamento para quem tinha a minha origem social, dentro do meu segmento social, né? Era realmente tudo muito complicado, né? Você para ir a Brasília era de ônibus, um dia e meio de viagem numa situação insuportavelmente doida, né? Era uma coisa sem ar-condicionado, imagina. Coisas impensáveis hoje em dia, né? Sem um telefone celular, era quase pegar uma caravela e ir para outro continente, né? Guardado as devidas proporções. Mas era uma audácia mesmo, né? Que a gente tinha que fazer. Era uma entrega à vida de uma maneira bem, como se diz... não diria corajosa, mas quase irresponsável mesmo, né? Sim. Porque, né? Imagina, né? Tu tinha quantos anos? Eu comecei a ir para Brasília nos festivais de férias, né? O famoso Civembra? O Civembra, isso. Né? Os primeiros a gente ia, né? O Altino organizava aquela multidão, né? Íamos, sei lá, 30 alunos, às vezes até um ônibus inteiro, né? Só de alunos, né? E era fantástico, né? Muita bagunça, muita música e muito aprendizado, né? Depois dos anos, eu fui por 3 anos seguidos, né? E foi ali que eu conheci 2 pessoas muito importantes. O Borromeo Med, que viria a ser o meu professor em Brasília, e o Daniel Heavens, que viria a ser o meu professor em São Paulo, né? E o Borromeo, eu fui para... né, havia um convênio entre a Universidade de Brasília e a Escola de Música, o SAM, na época, né? Então, nós prestávamos vestibular aqui para qualquer curso e podíamos fazer o teste específico de música lá e entrar na UNB. Então, foi assim que eu entrei junto com vários colegas, como a Graça, o Ricardo, a Frânia do Fagote, Celso do violino, Marcos Bona já tinha ido, e aí Soninha Chadas, toda... O Pardal, acho que Pardal também foi, agora tem no dois, o Pardal foi para Campinas, não foi para Brasília. A Iê que foi para Brasília. A Nelma, né? Assim, uma geração de músicos que estudaram ali naquela universidade. E como é que foi esse momento? Né? Tu estavas aqui em Belém, né? Até então sendo auxiliado por um professor de trompete, e chega em Brasília com o professor Borromeo, com uma outra visão, outra maneira, uma outra cultura. Como é que foi esse contato? Como foi esse teu aprendizado com ele, esses 4 anos? Acho que foi um processo civilizatório, né? Porque o Borromeo, ele teve que fazer, além de todo um processo técnico também, um processo comportamental também, né?
responsabilidade de saber me comportar na sala dele, né? Diversas situações assim, né? De coisas de jovens, né? De bagunça, de coisas que ele era muito rígido, extremamente rígido, né? Então ele realmente foi vamos dizer, um responsável por me enquadrar dentro de um processo, de uma disciplina musical. E foi um choque, né? Porque eu já vamos dizer, tocava, né? Alguma coisa, né? E quando eu cheguei lá, ele zerou tudo, quer dizer, eu tive que voltar da estaca zero, começar desde nota longa, arpejos e tudo, né? Foi muito complicado. Ele era um professor extremamente rígido. A parte de teoria também, ele era o responsável da universidade. Então eu tinha aula não só de trompa, como também de toda teoria, ritmo e solfejo, que tem um método dele, né? Famosíssimo. Então fiz todo esse método com ele. E era realmente um esquema mesmo Europa Oriental, né? Daquelas coisas assim de rigidez e controle e tudo, muito sério mesmo. Mas eu não completei o curso porque quando eu estava no segundo ano lá, eu tive a possibilidade de ganhar a bolsa para ir para a Inglaterra. E aí eu acabei, como eu não tinha instrumento, não tinha nada, eu optei por ir para São Paulo, tinha a possibilidade de tocar na Sinfônica de Campinas para poder ganhar um dinheiro, trabalhar e ir para a Inglaterra depois. Então aí eu fui para São Paulo, para Campinas, né, na verdade. E aí eu comecei a ter aula com o meu querido e grande mestre, que é o meu amigo do peito até hoje, que é o Daniel Hermes, né? Essa amizade já de 32 anos, né? Que é muito profunda e muito forte. A gente se fala constantemente até hoje e tudo. E foi uma pessoa que realmente foi um divisor de águas na minha vida. E a gente está falando de trompistas com escolas diferentes, né? O professor Burrumi, o professor Daniel. E tu sentiste isso nesse momento, essa diferença, a maneira de tocar diferente? Como é que foi teve que fazer de novo esse zerar? Não passei. O Daniel, ele tinha vamos dizer, uma proposta pedagógica bem mais diferenciada, vamos dizer, né? Ele sabia pegar o material que ele tinha na mão e construir dentro dos parâmetros que ele considerava os aceitáveis, né? E ele vinha de uma tradição muito forte de Chambers, né? E toda aquela escola americana, né? Bem definida mesmo, né? Bem precisa. Então, assim, foi um trabalho de um pouco de desconstrução de tipos de articulação, de maneiras de tocar, mas aproveitando toda a base que eu já tinha. Assim, nunca houve... O Daniel, ele nunca propõe rupturas, né? Ele sempre propõe pontes. Né? Isso que torna ele um artista bem interessante. A gente pode dizer, então, que ele foi um pai de diversos professores hoje em dia. Nossa. Formou vários trompistas. Todos, o Luizinho, né? Todos os trompistas de São Paulo daquela época. Né? O próprio Marcos Bona também foi aluno dele, Natal. O professor Mário também teve uma influência muito grande pelo Daniel, porque tocaram juntos, né? Ali na USESP durante anos, né? Sei lá, não sei nem te enumerar quantos, né? Marcelo Silva, o Fumê, né? Tem também uma geração também de trompistas que eu nem como dizer, o André Ficarelli, várias pessoas que são de outra geração que eu sei que foram formados por ele, mas que eu não teria como te enumerar. Assim. Professor, vamos falar agora dessa experiência internacional. Como é que foi? Foi fantástico, né? É uma pena que eu não tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, né? Né? Com certeza seria ainda mais produtivo. Eram outras épocas, né? Assim, a comunicação e a troca eram né, bastante complicadas, né? A gente não tinha, né, para ligar para casa, ligava às vezes uma vez por mês para falar com a família, com coisa, né? Cartas, né, que demoravam semanas para chegar e para ir. Então, assim, foi uma época de isolamento muito grande, né, do meu background, né, e uma entrega total àquilo que eu estava fazendo lá, dentro de uma estrutura completamente diferente da que a gente tinha, né,
até Sim. hoje, do que a gente tem até hoje, né? Uma universidade realmente com todo equipamento, né? Com tudo, Tradição, orquestra sinfônica, orquestra de câmara, big bands, quintetos, sextetos. A gente tinha um grupo, um sexteto de sopros que a gente viajava muito representando a orquestra. Né? Tinha a orquestra de câmara, que era a orquestra dos alunos, dos melhores alunos, que também viajava também, não só pela Grã-Bretanha, como para cidades também perto. Então, assim, era uma outra estrutura, assim, né? E foi fantástico. Né? Estudei lá com James Beck, que era o primeiro trompista naquela época da English National Opera, que já tinha tocado muito tempo em Londres e tal, e estava praticamente se aposentando. Sim. E foi para essa escola onde ele podia, vamos dizer, ter uma atuação mais dedicada. Assim, né? Tive uma classe pequena, mas muito boa de alunos, que hoje são foram, né? Já estão na minha idade quase se aposentando também. Foram bastante atuantes, né? na Grã-Bretanha. E foi realmente um período áureo, assim, né? Muito legal, muito interessante. Bacana. E dali tu voltaste já para o Rio de Janeiro? Não, eu fui para Curitiba. Quando eu voltei para... Eu tocava, na verdade, antes de ir para a Inglaterra, eu fui para Campinas, né, como te falei, em 84, mas logo eu passei para a USESP, né, que era a orquestra onde o Daniel Hermes tocava, e fiquei ali quase um ano, não chegou a um ano, mas até foi o período de sair com a minha bolsa. Então, tive essa experiência de tocar com o Eleazar, com o Daniel como primeiro, né, que era um chefe de naipe impressionante, né, realmente impressionante. E aí, quando eu voltei, eu deveria voltar para a estadual, né, porque era vamos dizer, na verdade, eu estava licenciado só daquele posto. Mas essas coisas políticas né, e de organização interna, né, acabaram me levando a ser, vamos dizer, a não ter o meu lugar como deveria ser. E acabei indo para Curitiba, então. Prestei concurso e fui para lá e fiquei poucos meses também em Curitiba, até que teve esse concurso na Sinfônica Brasileira, e aí eu fui para lá, definitivamente. Isso em 88 já. 88. Julho de 88. Professor, entrando agora nesse universo orquestral, 30 anos tocando em orquestra? 32 anos. 32 anos tocando em orquestra. Hoje em dia, como é que tu observa esse mercado para as pessoas que estão nos assistindo, os pais que querem investir na educação musical dos seus filhos? Poxa, você tem emprego para trompista ou para outro instrumento? A gente lendo um pouco, nas outras orquestras, tem naipes que completam 25 anos, os mesmos músicos, né? Que tem uma diferença no final do trabalho, né? E hoje em dia não se vê isso por aqui. Existem algumas exceções quanto a isso, né? Sim. Por exemplo, o naipe da Petrobras Sinfônica, que é a orquestra que eu toco hoje, já está junto há pelo menos 20 anos, 20 talvez. Anos. Né? Se não foi isso. Mas não acho sabia. que são os mesmos integrantes há pelo menos 20 anos. Mas a orquestra Petrobras ela tem uma outra característica, né? Porque ela é uma orquestra que ela é administrada depois de um determinado momento histórico ali, uns 15 anos mais ou menos, ela passou a ser administrada pelos seus músicos, né? Isso dá um diferencial nessa relação. Em geral, não acontece porque, infelizmente, as nossas orquestras elas reproduzem ainda o que é a nossa sociedade, né? Então, apesar de elas terem um objeto final, um objetivo, né, que seria a arte, né, que seria a propagação dessa arte, e com isso, vamos dizer, a participação ativa na sua comunidade, né, na sua sociedade que está inserida e servindo como instrumento de transformação e apoio, né, das angústias e novos caminhos dessa sociedade. O que acontece é exatamente o contrário, né? Essas instituições se tornam estranhas à sua própria comunidade, se tornam geralmente espaços, né,
de preservação de determinados poderes, né, ou de determinadas pessoas, e perdem todo esse sentido coletivo que elas deveriam ter, né? Então, entre tantas consequências desse erro grave, né, existe essa péssima relação com os músicos, das instituições com os músicos e dos próprios músicos com seus pares também, contaminados por essa visão retrógrada que a gente tem ainda até hoje nas nossas instituições sinfônicas. A primeira vez que eu vi o professor Antônio foi num festival, não lembro qual foi o ano. A gente estava sem professor na instituição, no conservatório, e no final do concerto ele estava saindo, eu cheguei com ele: professor, poxa, eu quero ter aula, a gente não tem professor de trompa. Aí ele falou: sim, meu filho, a gente vai marcar, vamos marcar com calma. Mas eu estava tão desesperado, não sei se tu lembra disso, eu era garoto, era moleque, não tinha noção das coisas. Todo esse teu processo, teu início, formação profissional, as tuas estadias em outros estados, como foi esse momento desse retorno, de todo esse investimento, né? Voltando para a terra e criando uma nova geração de trompistas, ensinando. Dentro dessa geração, fui o fruto do professor. Como é que tu voltou assim? Poxa, Belém do Pará de novo, vamos lá, vamos plantar uma semente lá. Como foi esse convite? Mas foi um privilégio realmente, né? Porque é muito bom você poder agradecer, né, de uma maneira concreta, né, a quem te deu tanto, né? O Belém e o Estado do Pará sempre me deram muitas coisas, né? Me deram o máximo que era possível, né? E quando eu voltei, quando eu estava na Sinfônica Brasileira, depois de muitos anos, a professora Ana Maria Peixoto me convidou para vir tocar na orquestra do festival mesmo, exatamente isso. E ali ela acabou surgindo essa possibilidade dos cursos de módulos, né, da UEPA, né, estavam começando a pensar no bacharelado, e ela me perguntou se eu não poderia vir. Eu falei: lógico, imagina, claro, imediatamente, né? E foi assim que começou essa relação, né? A primeira turma que teve foi exatamente, né, a sua turma, com Paulinho também, isso. Feijão, né? Vanker. Apareceu muito o Jorge também, né? Mas Jorge. Né? Alguns outros alunos. Chegou a época que a gente tinha, sei lá, 19 alunos aqui. Tinha, né? Muita gente. Muita gente. É um trabalho incrível, né? Na verdade, assim, essa nova realidade já é distante um pouco do Sam. Foi até curioso isso. Quando eu voltei, né, porque na minha época, da década de 70, o Conservatório Carlos Gomes era dedicado basicamente ao piano, né? Depois começou o projeto Espiral, que era um projeto da Funarte, onde trouxeram professores de cordas, aí que veio a grande professora Brigitta, do violino, e uma professora de cello também, que agora esqueci o nome, né, que modificaram muito, realmente foi uma coisa. Antes eu acho que já tinha tido o Watanabe também, que tinha sido professor também aqui. Mas a professora Brigitta e essa professora de cello foram realmente revolucionárias aqui, né? E depois de todo esse período, quando eu voltei, já era diferente. O conservatório era o polo, né, de formação de orquestra, de instrumentos de orquestra, e o SAM, nesse período, estava bastante, vamos dizer, debilitado assim, como instituição. E realmente é um trabalho impressionante que foi feito, né? Porque eram muitos alunos, muitos instrumentos, uma efervescência, né, do projeto de interiorização e trazer essas pessoas do interior. Sim. Nossa, incrível, né? E isso sempre contamina, né? Porque contamina a cidade toda, né? Você vê logo o SAM recuperou o status, está aí hoje também com uma estrutura impressionante, recebendo, né, os frutos, né, desse processo. Isso existe, porque quando você tem, né, essa efervescência, esse mercado, essa necessidade, né? Você falou assim, como você vê o mercado? O mercado, ele é sempre o resultado da existência de músicos, da existência de profissionais. Os profissionais fazem esse mercado, né? Não tem como você criar um mercado para abrigar os profissionais. Ao contrário, os profissionais criam esse mercado para abrigar as demandas que eles têm,
né? E essas demandas vão mudando, vão se tornando, elas são dinâmicas, né? Não são estáveis, né? Assim, as instituições oficiais não dão conta, vão se criando grupos, vão se criando outras atividades, outros tipos de atuação, né? O diálogo com outras práticas também, né? Isso tudo vai dinamizando e vai se tornando um novo mercado que a gente nem imaginava que houvesse, Sim. na verdade, né? Incrível, né? Legal. E, professor, tu coordena o Arte Metal Quinteto, né? Você tem também um trio, sim. O que tu tem de projeto para esses próximos anos, né? O trio que tocou no International Horn Society, né? Fez uma turnê na América Central, né? A gente tem um Arte Metal Quinteto que já gravou alguns CDs. Olha, na verdade, assim, a gente hoje, com essa crise econômica e com todo esse momento, né, atual que a gente vive, a gente vê uma retração de lugares e de oportunidades de se realizar. Curiosamente, também existe um fenômeno que é bastante interessante e bastante perigoso em algum sentido, que a música de concerto está perdendo espaço junto com o público e se recolhendo cada vez mais para dentro das universidades públicas, né? Eu acho que hoje, assim, vamos dizer, que não seja instituição sinfônica, né? Os trabalhos de música de câmara, os trabalhos pessoais de pesquisa, eles estão praticamente todos restritos ao meio acadêmico, às universidades, né? Então, acaba que os meus projetos sempre atuais estão vinculados, né, com essa produção acadêmica, que é onde eu estou também, vamos dizer, mais conectado no momento. Mas continuo produzindo. A minha força motriz, ou o meu grande desejo, é sempre trabalhar com música de câmara, que é a coisa que eu acho mais interessante e é onde o músico tem condições de ser o seu chefe, né? Vamos dizer, né? É ele que pensa o repertório que ele quer tocar, é ele que pensa como ele quer tocar, ele que pensa com quem ele quer tocar, né? E pode realmente desenvolver a sua personalidade artística nesse trabalho. É diferente, é um trabalho muito diferente de vida de orquestra ou de uma vida institucional, né? Então, assim, eu continuo com o Arte Metal Quinteto, né? A gente acabou de gravar um CD com as obras do Henrique Alves de Mesquita, né? A gente vai fazer agora, na próxima semana, uma versão incrível de uma peça do Francisco Braga, uma fantasia que ele escreveu com temas de ópera do Carlos Gomes. E essa é uma linha de um projeto que possivelmente a gente vai seguir, que falar um pouco de ópera brasileira através, né, de músicas para metais, né? Bom, junto com os outros trabalhos, também tem um trabalho com o Duo Omnium Brasil, que eu faço com o Tadeu Almeida, né, que a gente faz uma pesquisa enorme sobre o repertório para trompa e órgão, né, que a gente já publicou artigos, né, apresentamos no ano passado no simpósio de práticas interpretativas da universidade, apresentamos um recital conferência, temos feito vários... Aqui em Belém... Aqui em Belém? Ele veio. A gente fez o recital, aí foi com o repertório de trompa e piano, né, também. Né? Mas é uma pesquisa a gente privilegia bastante o repertório brasileiro. Temos feito várias primeiras audições, né? Ano passado, no Encontro Nacional de Trompistas, a gente estreou uma peça inédita feita em 2006 e descobrimos também a primeira peça composta para trompa e piano no Brasil do século XIX, do compositor Carlos de Mesquita. Uma reverie que é belíssima, que a gente pretende gravar. Trompa e piano. Trompa e piano. Primeira peça escrita no Brasil para trompa e piano. Ainda no século XIX, 1885, se eu não estou errado. Né? Então a gente continua pesquisando, cavucando esse material, tentando... através desse trabalho, né, aumentar o nosso entendimento da trompa no Brasil, né, e também do repertório internacional para o nosso instrumento. Legal, bacana. Com o Trio da Canção Brasileira, a gente tem toda uma produção que é voltada a descobrir a música vernacular, né, que é a música escrita em português, que é um trabalho aí direto com literatura e poesia, que é algo também que me encanta demais, e onde eu tenho a oportunidade de trabalhar com a Terão, que é a esposa do Daniel,
E com a Dione, que é uma cantora daqui, que também é um encontro mesmo de almas, é uma coisa bastante interessante. Tem o Agapa Trio, que é o trio que eu tenho com a Maria Tereza Madeira e a Ana de Oliveira, de violino, né, que a gente tem. E tem a banda Anacleto também, que é uma banda de câmara, que a gente dedicada à música brasileira do século XIX, início do XX. Né? Ou seja, na verdade, temos muitos trabalhos, muitos projetos de diferentes áreas, né? A gente está trabalhando muito também com o Festival Vila Lobos, já há vários anos, que é onde a gente desenvolve todo um trabalho de formação em música de câmara. Né? A gente tem um concurso, já é o 5º ano que a gente faz o concurso nacional de música de câmara. Então, um grande projeto mesmo, talvez nesse momento, seja se dedicar e divulgar cada vez mais as possibilidades da música de câmara brasileira. Esse que é o meu grande interesse no momento. Bacana. Professor, como sempre, a gente tem algumas perguntas dos internautas que acompanham. E deixa eu olhar aqui meu Facebook. Se eu não me engano, nós temos 2 perguntas, uma simples e outra não tão simples. Primeira pergunta, são 2 trompistas, eu conheço os 2, é o Arnon César. Quais são os segredos e maiores desafios para se manter em atividade durante tanto tempo num grupo de câmara como o Quinteto de Metais? Pergunta número 1 dele. A segunda pergunta: quais são as ferramentas para se buscar apoio financeiro das entidades públicas e privadas? Puxa vida. Olha, num grupo de câmara, geralmente, principalmente aqui no Brasil, existe sempre aquele que é o burro de carga, né? Aquele que decide que ele quer fazer um trabalho de música de câmara. Né? Então, essa pessoa é o motorista, é o presidente da empresa, é o office boy, é o carregador, é o arranjador. É uma decisão pessoal mesmo. É muito raro, né, você ter um encontro de várias pessoas vibrando na mesma direção. É raro. Então, acho que o segredo talvez seja uma decisão pessoal. Eu quero ter um grupo de câmara, né? No momento que você decide que você quer, e aí você passa a assumir uma atitude de tolerância diante dos problemas que acontecem, né? Você passa a assumir uma atitude de humildade em relação aos seus colegas também, de entender o universo, as limitações, né, as dificuldades, né, de todos nós, né? E você passa realmente a trabalhar para que aquele ideal dê certo, né? Então, assim, o segredo é você acreditar e você querer ter um grupo de câmara. Esse é o único jeito, porque é só dificuldade, é só pedreira. Né? Bom, aí a segunda pergunta é da Daniele Souza, que é uma aluna de trompa aqui da escola novata, chegando agora. Eu acho que ela está... acho que está 3 meses já com a trompa. Pergunta bem simples: é possível sobreviver como músico? É possível. Eu vi uma coisa muito engraçada. Poucos dias atrás teve a aula inaugural do ano na universidade. Sim. E o Tim Rescala e o Ivan Lins foram responsáveis pela aula. E o Tim Rescala falou assim: olha, quando eu comecei a estudar música, era muito difícil, porque o lance era ser engenheiro, era ser médico, né? A diferença do que ganhava um engenheiro e um médico era muito grande do que ganhava um músico. Hoje em dia, como ninguém ganha bem, nem o engenheiro, nem o médico, então tá fácil, então, porque tá todo mundo ferrado mesmo, então não faz muita diferença você ser advogado e ser músico. Né? Mas isso, lógico que isso é uma brincadeira, né? Eu acho que é possível sobreviver, sim, né? É possível desde que você tenha, vamos dizer, uma esperteza de saber que você tem que diversificar o seu conhecimento, né? Quer dizer, o que é ser músico? Né? É ser instrumentista? É possível viver como instrumentista, é possível viver como um professor, é possível viver como um arranjador, é possível viver como um produtor musical, é possível... Entendeu? Ser músico hoje é uma, vamos dizer assim,
é uma possibilidade muito ampla. A palavra músico, né? O que é ser músico já carrega hoje muito mais significante do que talvez há 20 anos atrás, né? Onde se reduzisse só a ser instrumentista, compositor ou professor, né? Hoje em dia a gente, né, tem aqui diante aqui de você, né, com essa sua, né, procura em saber gravar uma entrevista, em armazenar essa memória, né, ao mesmo tempo é o mesmo equipamento que você usa para gravar suas produções, para fazer as suas aulas, ou seja, você dialoga aí com diversos saberes, com diversos conhecimentos, né, que formam e que no final resultam na tua hora de tocar. Então, assim, é possível, sim. É possível. A própria profissão, ela está em mutação, vamos dizer assim. Vamos dizer, hoje ela está criando outros mecanismos, né? A necessidade de se conhecer e de se atuar em outros campos, né? Ela está se atualizando, vamos dizer assim, né? Mas é como qualquer outra profissão. Você precisa ter conhecimento e precisa ter competência. E precisa ter amor ao que faz. Mais importante, amor. Com certeza. Bom, vamos para a nossa última pergunta. Sempre com o intuito de ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, os alunos, os trompistas, ou então você que está estudando um outro instrumento, qualquer que seja, falando um pouco sobre dificuldade. Professor Antônio Augusto, final da década de 70, imagina a estrutura, o instrumental, o acesso a isso. Eu queria que tu desse uma palavra de incentivo, né, para aquele aluno que de repente não tem um professor, então não tem um bocal assim, assado, uma trompa X, uma trompa Y, ou então não tem uma escola de música na sua cidade. Qual é a palavra de incentivo que tu dá para esse público? Olha, assim, dificuldades elas sempre existem, né? Existiram as dificuldades do meu tempo e existem as dificuldades deste tempo. Né? Mas, sem dúvida, há uma diferença muito grande no que diz respeito ao acesso à informação, né? Hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Que nos aproxima do mundo inteiro, né? Então você pode assistir um concerto da Filarmônica de Berlim, você pode assistir uma aula, você pode entrar em contato, né, com outros profissionais do mundo inteiro, você pode vivenciar de alguma maneira o que é essa coisa de ser músico, né? Ou de pelo menos de se aproximar dessa sensação, desse prazer enorme do que é ser artista, né? Fora isso, a gente tem um acesso a material, a gente tem sites como o IMSLP, que fornece, né, toda uma gama de imensurável, né, de partituras e obras, né, livros, né, à disposição. Ou seja, as possibilidades são muitas, né? E o importante é a gente manter sempre vivo esse desejo de se superar, né? Para além da questão do trompista, né? Eu acho que quem tem esse chamado para a música e para o instrumento, na verdade tem um chamado para a vida, né? Quer algo diferente, quer conhecer algo diferente, quer pulsar de uma maneira diferente, né? Então, que se entregue mesmo. Como você perguntou, né? Assim, em que momento você decidiu? Não há esse momento. Na verdade, nós somos isso mesmo, né? É algo que existe dentro da gente que a gente tem que cultivar e deixar que aconteça, né? E com certeza os resultados vão ser os melhores possíveis, né? O nosso mundo hoje ele é um mundo que tem espaço para todos. Então continuem firmes. Tá aí então, palavras do grande professor Antônio Augusto. Professor, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Obrigado por abrir esse livro de aprendizado. Eu aprendo todo dia com o professor, contato pela internet. A gente até teve aula por Skype em algum momento aí. Alguns momentinhos a gente teve. Professor, muito obrigado. E você que está aí do outro lado, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link com acesso do professor Antônio Augusto, o link do Facebook. Legal. Então você que quer conversar, quer ter um contato, clica aqui embaixo, vai ser direcionado para o perfil do Facebook, manda uma mensagem.
Eu tenho certeza que ele vai abrir as portas, vai te receber bem, vai conversar. E compartilhe o vídeo com seus colegas, com seus amigos, com seus inimigos, com seus colegas de naipe. Compartilhe o conhecimento. Se você gostou, dá um joinha, curte aí que vai ajudar bastante no nosso canal. E muito obrigado por você que está assistindo até o final da entrevista. E a gente se vê até a próxima. Um grande abraço e tchau. Tchau. Ups. Umas tentativas frustradas. Eu falei errado, frustrados. Estamos aqui legal. Muito frio, professor. Em Belém nunca é muito frio. Muito frio.